Muitas pessoas passaram boa parte da vida reclamando de uma dor incômoda, a dor de cabeça. Na terceira idade não é diferente. Estima-se que 10% das mulheres e 5% dos homens com mais de 70 anos registrem fortes dores de cabeça. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a médica Norma Fleming, neurologista. Bom dia, doutora Norma. Bom dia, é um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão importante para a população da terceira idade, principalmente. Doutora Norma, nós sabemos que muitas pessoas passam a vida inteira reclamando de dores de cabeça, às vezes até constantes. Na terceira idade, isso também pode acontecer? Tem algum outro fator que possa influir na pessoa ter dor de cabeça ou não? Tem sim, tem sim. Na verdade, a dor de cabeça, elas se dividem em dois grandes grupos, as cefaleias. Elas se dividem nas cefaleias primárias e secundárias. O que é isso? As primárias, as dores de cabeça são a doença. Então, são as enxaquecas, cefaleia do tipo tensional. As secundárias, elas são aquelas decorrentes de uma doença cujo sintoma é dor de cabeça. E aí está o problema no idoso. Por quê? Porque no jovem, a cefaleia primária é a mais prevalente. A gente vê menos cefaleia secundária. No paciente idoso, começa a aumentar a incidência da cefaleia secundária. Inverte, exatamente. Eles não deixam de ter as cefaleias primárias, mas elas vão diminuindo em frequência e vai aumentando a frequência das cefaleias secundárias. E muitas vezes elas aparecem com uma característica, por exemplo, de enxaqueca que não é. Ligados a que tipos de doença, doutora? Olha, as principais doenças que provocam dor de cabeça no idoso é uma inflamação da artéria temporal, que só acontece principalmente a partir dos 50 anos, que chama arterite temporal, isso é uma urgência neurológica, então ela aparece com uma dor de cabeça. Tumor, acidente vascular cerebral, que são os derrames, as isquemias e alterações da coluna. Doutora Norma, algumas pessoas fazem uso de analgésico por vários dias. O ideal é sempre consultar um médico. Por que não fazer esse uso de analgésico direto? Bom, porque especificamente em dor de cabeça, quando você utiliza analgésico mais do que 10 dias por mês, o analgésico passa a ser a causa da cronificação da dor. Entendeu? Quer dizer, no começo você toma, melhora a dor de cabeça. Depois ele funciona ao contrário. Depois ele funciona ao contrário. Ele passa a ser o mantenedor da dor de cabeça. E é mais difícil ainda e cada vez mais tratar essa dor de cabeça que a gente chama de cefaleia por uso excessivo de medicação. Você de casa acorda com dor de cabeça, passa o dia inteiro sentindo aquela dorzinha incômoda. Se tem algum desses sintomas, ligue para nós, 7917 1114. Deixe sua pergunta, tire sua dúvida, 7917 1114. Doutora Norma, nós temos o vídeo do Luiz Firmino. Vamos assistir? Vamos. Eu sinto essa dor de cabeça há mais de 50 anos. E ela me maltratava muito, porque era enxaqueca, junto com outros sintomas de mal-estar e cabeça pesada. E eu fui a vários médicos e me davam remédio para sintomas diferentes. É fígado, outro para estômago e tudo mais. Um dia eu fui consultar uma médica, ela me deu uma atenção devida que eu pedi e ela acertou me indicando um remédio e me encorajando a comer o que eu tinha medo. Se desse vontade, podia comer. Se eu quisesse beber um chopp, eu podia beber. E não pensar que o mal está para chegar. E deu certo. Aos poucos, eu fui perdendo a enxaqueca, os sintomas, e os remédios foi ficando na minha carteira velhinho, e eu abandonei. Hoje, eu tenho uma dor de cabeça diferente. Não é mais de enxaqueca, aquela coisa de maltratar. Eu sinto uma dor de cabeça que ela só vem durante a noite, quando eu já estou dormindo, e eu acordo e de manhã, quando eu me levanto, ela vai embora sozinha, eu não tomo remédio nenhum. Doutora Norma, o Firmino é um paciente clássico, então, de quem tinha uma dor de cabeça crônica e não era tratado corretamente? Sim, ele não tinha o diagnóstico antes. Inclusive, ele diz assim, porque eu passava mal do estômago. Isso é um conceito popular errado. Porque como a enxaqueca ela é uma doença do corpo todo, a dor de cabeça é o sintoma mais forte. Mas ela cursa com náusea, com vômito, com intolerância à luz, com intolerância ao movimento. Então, é uma dor
que a pessoa tende a ficar quietinha. E as pessoas acham que é um problema de fígado, é um problema de estômago, exatamente. E há tratamento, né? Então você tem que tomar um remédio diariamente para não ter a dor. E isso é uma coisa interessante que ele falou. A segunda coisa interessante que ele falou, ele disse assim, agora minha cefaleia, minha dor de cabeça é diferente. E ele descreveu uma cefaleia chamada cefaleia hípnica, que é uma cefaleia do idoso. Específica do idoso. Específica do idoso, que é a cefaleia do sono. Ela não é tão comum assim. Ela acontece quando a pessoa entra no sono REM, que é uma das fases do sono, e ela precisa ser tratada e precisa ser investigada. Você tem que fazer um estudo do sono e fazer exame de imagem cerebral e tratar, e resolve o problema. Então, não é simplesmente, quer dizer, ignorar. Quer dizer, ele está achando que, como ela é de menor intensidade e ao acordar a cefaleia desaparece, que está tudo bem, que é uma cefaleia tranquila. E não, ele tem que não é. Ele precisa voltar àquela médica que lhe deu atenção para ser feito o diagnóstico. Exato, para fazer o diagnóstico, investigar e realmente fazer o diagnóstico se é hípnica ou é secundária, porque ele pode ter alguma outra coisa que está simulando uma cefaleia hípnica e tratar corretamente novamente para ele ter o problema resolvido. Doutora, muita gente tem pressão alta, diabetes, né, usa os 2 medicamentos. Essa mistura pode causar algum problema de dor de cabeça? Pode. Cefaleia, né? Isso é um outro problema no idoso, porque há algumas medicações, por exemplo, medicações usadas para angina, para algumas medicações utilizadas para arritmias e, enfim, diabetes. A própria medicação pode causar dor de cabeça. Quando é possível trocar, tudo bem, a gente troca. Às vezes não é possível e a gente tem que fazer um tratamento. O tratamento tem que ser com outro remédio. Tem que ser com outro remédio. Você trata uma coisa e pode aparecer... Provoca outra, que é a dor de cabeça, né? Uma outra coisa interessante é o seguinte, você falou de diabetes. A hipoglicemia pode provocar dor de cabeça. O hipotiroidismo pode provocar dor de cabeça. E essas alterações metabólicas, elas também podem estar ocorrendo no idoso. Então, se o idoso era uma pessoa que tinha enxaqueca, por exemplo, no passado, ele ficou sem ter dor de cabeça e volta a ter a sua enxaqueca, pode ser que uma dessas condições esteja disparando a enxaqueca, entendeu? Entendi. Então, tem que investigar. Sempre. Cefaleia no idoso, para você fazer o diagnóstico de o retorno de uma enxaqueca ou o retorno de uma cefaleia tipo tensional, só depois de investigação. Porque sempre tem que ter na cabeça, porque pode ser uma cefaleia secundária. Viu, gente? É sempre muito importante procurar no médico. Afinal de contas, dor é sinal de que alguma coisa está errada. Aproveite, ligue para nós, deixe sua dúvida, sua sugestão, 7917-1114. Ligue para nós, 7917-1114. Doutora Norma, tem gente que diz que depois do almoço tem sempre que tomar um cafezinho, senão a dor de cabeça vem. A falta do café ou tomar o café evita a dor de cabeça é um mito ou uma verdade? Olha, isso é uma verdade, no sentido de que a cafeína ela pode criar dependência e existe a cefaleia por uso excessivo de cafeína. Nossa. Então a gente tem que ter cuidado. O brasileiro tem o hábito de tomar muito café. Tanto que há pessoas que tomam muito café durante a semana no trabalho, aí tem a cefaleia do final de semana. Por quê? Porque não toma café em excesso em casa. Então, o ideal seria que a gente controlasse o número de cafezinhos ao longo do dia para que a gente não estimulasse o nosso corpo a produzir a cefaleia por excesso de cafeína. Então, é verdade, não é mito. Tem um número assim, toma 3, 4, 5 cafés? Estima-se que a gente não deva tomar mais do que 2 cafezinhos por dia, porque a gente estaria correndo o risco de desenvolver cefaleia. Principalmente porque o nosso café tem muita cafeína. Doutora Norma, nós estamos chegando ao final desse bloco. Existe tratamento para dor de cabeça? Claro que existe. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer o diagnóstico, não só da dor de cabeça, como dos possíveis desencadeantes, como, por exemplo, uma coisa comum no idoso, que é a depressão. E a depressão ela pode surgir como uma dor de cabeça. Então, a gente faz o diagnóstico da dor de cabeça, das comorbidades e trata. Existe tratamento, e o tratamento não é analgésico, o tratamento não é o balcão da farmácia. O tratamento é a consulta com o médico
e o tratamento adequado para o que o paciente tem realmente. Doutora Norma, muito obrigado pela sua consulta aqui para nós e para os telespectadores do Rio Melhor Idade. Foi um prazer. Eu volto em 30 segundos falando sobre os benefícios da caminhada com o Dr. Hélio Furtado.